Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de atualização da planilha de folha de pagamento completa, agora na sua versão 6.3. O objetivo desse vídeo é mostrar as melhorias e atualizações que vieram com essa versão, e não de fato explicar a planilha como um todo, tá? Então, apenas explicando aqui para vocês que estão assistindo esse vídeo, é importante que na planilha você vai encontrar um menu ajuda, tá certo? E nesse menu ajuda é importante ler todas as instruções que tem aqui antes de se começar a trabalhar com a planilha. Então vocês vão ver que até indicamos comece assistindo daqui em diante, né? Que é a versão 6.0, para entender a parte de trabalhar com os cadastros, lançamentos da folha de pagamento, relatórios e dashboards, tudo isso fez parte da versão 6.0, mas como vocês sabem, a versão vai sempre melhorando. Então nós temos aqui a versão 6.1, 6.2 e agora a versão 6.3, tá? Indicamos vocês assistirem também, né, outras opções de ajuda que se encontram aqui no nosso site. Ao clicar aqui vai diretamente para a página do nosso site para assistir aos vídeos que nós temos que vão ajudar muito você no processo de entendimento da planilha como um todo, tá bom? Então, para a gente começar o processo de explicação da planilha, vamos lá para a parte de cadastro, tá certo? Aqui não mudou nada, mas mudou-se aqui na parte de cadastros gerais. Depois entramos aqui em funcionários para explicar uma outra funcionalidade, mas trazendo aqui para a parte de cadastros gerais, houveram as pequenas mudançazinhas em relação à versão 6.2, tá? Bom, a partir de maio, né, de 2023, passou a ser isento quem recebe até R$ 2.112 por mês, tá? Mas a Receita ela aprovou um desconto também, um desconto mensal de R$ 528, né? Isso na prática, né, levou a isenção de 2023 para R$ 2.640 por mês. Então, a planilha ela vem atualizada com essas informações, tá certo? Super atualizadas para que você possa ter essa opção de escolher ou não, tá bom? Reforçando aqui, o desconto de R$ 528, que inclusive está aqui, ó, é um desconto opcional, tá? É um desconto opcional. Então, quem decide se vale a pena usar o desconto ou as deduções legais é a empresa pagadora. Então, nós temos empresas que utilizam os R$ 528 para seus funcionários e empresas que não utilizam desse desconto, tá? Então, isso é opcional, não é algo obrigatório, tá certo? Mas a medida provisória agora abre essa brecha para se usar esse desconto dentro da folha de pagamento. Então muda um pouco ali o cálculo e é por isso que nós atualizamos a nossa planilha para que possa atender a essa necessidade, tá bom? Então vamos lá para algumas melhorias aqui dessa página que vocês estão vendo. Bem, as partes que são cinzas, elas são partes que são bloqueadas, tá? Quando se diz bloqueadas, não significa que você não tem acesso. Não, você tem acesso. Você pode desproteger aqui a aba, tá vendo? Mas recomendamos estar com ela protegida, não tem senha. Mas o que significa isso? Significa que não são partes que vocês precisam estar mexendo, tá? O que está disponível na planilha para vocês poderem editar são essas partes que estão em branco, tá certo? Aqui vocês podem mexer, recomendamos não mexer nas outras partes para não dar problema nas configurações do sistema, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. O que foi que entrou? Entrou esse cálculo do IRRFE agora, que é a parcela fixa da medida provisória, tá? De R$ 528. Só reforçando, se eu utilizar esses R$ 528 aqui, ele vai se estender para todos os funcionários, tá? Se estender para todos. Mas se a empresa tiver um grupo que não trabalha com isso, então você pode dividir a planilha, o arquivo, em duas partes. Então, você pega um arquivo e trabalha só com esses R$ 528, e o outro arquivo você não trabalha com esses R$ 528, tá? Então, se eu deletar aqui, então os funcionários não vão ter a base desse cálculo. E se eu colocar, eles vão ter, tá bom? Então, só para vocês entenderem. Deixa eu ver mais. Essa parte aqui, que antes era editável, era nessa parte aqui, ela mudou para cá, ó. Tá bom? Então, esse cálculo do IRRF, né, ele passou a ser feito por aqui. Então, isso aqui é editado. Por que editado? Porque isso aqui, uma hora ou outra, o governo muda os valores e você precisa alterar, tá bom?
Mesma coisa com relação às alíquotas e às deduções. Então, esses valores estão 100% atualizados, tá certo? E quando você mudar esses valores aqui, automaticamente ele já vai mudar esses valores aqui, tá certo? Então, só reforçando, não se muda mais aqui, é tanto que não permite aqui você mudar, tá bom? Você vem aqui e muda. Se eu mudar essas deduções e alíquota, eles vão mudar aqui também, tá certo? A do INSS continua a mesma. O que nós atualizamos aqui foi a parte do salário mínimo, que mudou, né? Que agora é o R$ 1.320, mas isso aqui eu quero só reforçar que sempre está mudando. Então a planilha permite essa mudança que você edite, né, nos próximos anos. Mesma coisa é o salário de contribuição da primeira e segunda faixa. Os valores mudaram também, e isso você pode editar conforme também está explicando nas versões anteriores, tá? Bom, então deixa eu ver outra coisa aqui. Essa parte aqui, ó, foi acrescentada essa coluna de referência, tá? Então, o que é essa referência? Então, voltando aqui bem rapidinho, quando eu coloco essa referência aqui, ó, do lado, tá bom? Dessas informações, elas vão aparecer aqui, gente, ó. Tá ok? É o que vai aparecer aqui nessa coluna, essa referência. Eu coloquei tudo apenas como modelo, mas aí cada empresa, né, cada setor tem a sua codificação, o número que deve de fato colocar ali, né? Então vamos voltar aqui. Então isso aqui é novo, isso aqui vocês podem editar. O que está aqui não se faz, porque já entra automático na planilha quando se tem, tá bom? Então não se mexe nisso aqui. Esses códigos também podem ser editados, são os códigos que de fato saem aqui, tá certo? Então vocês podem editar isso. O que é outra funcionalidade nova que entrou? É isso aqui, gente, ó. É o adicional de periculosidade, tá? Então isso aqui também não se mexe, ele deve ficar aqui, tá? Então esse adicional de periculosidade, você pode acrescentar aqui o valor, tá bom? Percentual, normalmente é 30%, mas vai que de repente isso muda, então você vai e muda aí também. Quando você mudar isso aqui, o cálculo da planilha já muda tudo. Então, se você precisar mudar, é só vir nessa coluna aqui, tá bom? Nessa célula e alterar o adicional, a porcentagem, tá bom? E é isso. Bom, vamos pular agora para a parte de lançamentos para vocês entenderem uma outra funcionalidade que a planilha teve, tá certo? Sim, só não atrapalhando, já que nós falamos de adicional de periculosidade, né? Onde é que você controla isso? Bom, ou você controla isso aqui, né? É uma das partes para você controlar, e a outra parte é a parte do cadastro de funcionários, tá bom? Então aqui permanece o mesma coisa, tá bom? O que é que mudou? Mudou aqui atrás, ó. Lá na última coluna tem adicional de periculosidade. Se aquele funcionário tiver, sim. Se não, deixa marcado como não, tá bom? Então aqui, ó, ou sim ou não. Então, quando você marcar sim, significa que ele tem esse adicional de periculosidade, como por exemplo aqui no nosso modelo, a funcionária Maria José Coimbra, tá? Então, vamos lá. Então, na parte de lançamentos, vocês vão ver que vai permanecer tudo a mesma coisa, não mudou nada. Só aqui, ó, no final, antes nós tínhamos esses adicionais aqui, ó, acrescenta aqui outros vencimentos, né? A planilha, ela permite você acrescentar outros vencimentos, tá certo? No entanto, nós fizemos uma mudança nisso, tá certo? Ao invés de ser apenas essas colunas de vencimento, nós criamos outras 5. E essas 5 colunas aqui são os vencimentos que vão entrar na base de cálculo do INSS, tá? Por que eu tô falando isso? Porque existem vencimentos que não entram na base de cálculo do INSS, tá? Então, o que acontece? Para esses vencimentos que não entram na base de cálculo, vocês vão acrescentar eles aqui, ó. Tá ok? Vão acrescentar eles aqui nessas 5 colunas, se vocês tiverem, tá bom? Então, tudo que está aqui, certo? São vencimentos que não vão entrar na base de cálculo do INSS. E esses outros aqui são os que de fato vão entrar nessa base, tá bom? Ok, então vamos para uma outra informação importante que é bom vocês verem, tá? Essa parte dos títulos aqui, ó, elas não mudam automaticamente, tá? Então é preciso digitar esses nomes aqui nesses campos, tá bom? Então, para que você possa se orientar com relação a esses campos, deixa só a gente explicar para vocês. Vamos partir aqui para a parte dos descontos,
Pronto, vamos partir primeiramente aqui e vamos para a parte de cadastro, tá? Então, lá na parte de cadastro, vocês vão ver que essa parte aqui, ó, elas são partes que são editáveis, tá? Então, por exemplo, tá vendo aqui o plano de saúde e o G? Eles são as mesmas coisas aqui, ó, plano de saúde e G. No entanto, quando eu mudo aqui, ó, ele não muda automático. Por quê? Porque a planilha trabalha no formato de tabela. Então, eu não posso fazer isso e mudar lá, porque vai dar um problema nas fórmulas, tá? Então, para que eu possa me orientar, o que eu precisar colocar de descontos serão utilizadas essas 5 colunas aqui, ó, conforme está aqui, ó, tá bom? No Google, ó. Então, eu vou colocar aqui os nomes, tá certo? Dos descontos correspondentes, se eu tiver. Venho aqui na planilha e lanço aqui também, ó, que é para poder eu me orientar, tá bom? A mesma coisa, em princípio, serve também para as outras colunas de vencimento. Por exemplo, aqui são os vencimentos que vão agregar a base de cálculo. Tá vendo aqui, ó? Os 5 que vão agregar e os 5 que não vão agregar, tá certo? Todos esses são editáveis, mas quando você editar aqui, por orientação, a gente recomenda vocês a colocarem também aqui na coluna, tá bom? Mas é isso. Bom, gente, essas são as mudanças que houveram na planilha, tá bom? Na versão 6.3, é a mudança do desconto de R$ 528, tá bom? E também essa parte aí dos vencimentos que foram acrescentados e também do grau adicional de periculosidade, né? E só para a gente agora poder fechar, só para a gente ver aqui, ó, esse aqui é um exemplo, tá bom? De um funcionário utilizando o desconto fixo, né, de R$ 528, já está com cálculo embutido, tá bom? E só para a gente poder entender também, vamos pegar a Maria José de Coimbra, deixa eu ver aqui, ó, colocar o mês de janeiro, que foi o mês de lançamento dela, e vocês vão ver que ela já sai também aqui o adicional de periculosidade, né, na sua planilha, que é a folha de pagamento dela tudo direitinho, tá bom? Os descontos aqui embaixo. Então, tudo isso aqui para que você possa depois imprimir, entregar para um funcionário, né, gerar um PDF. Se eu vier aqui em relatório de impressão, já vai sair tudo bem configuradozinho, vai estar tudo a ponto de bala, tá bom? Pessoal, é isso. Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco através de nossos canais de atendimento, tá ok? Até lá, obrigado!